tarde, meus amores, e agora iremos iniciar a nossa aula de geografia. E hoje iremos falar sobre as transformações nas paisagens do campo pelos seres humanos. Então vamos aí, pegando o caderno 3, certo? E todo mundo abrindo na página 28. Vamos começar? Então vamos lá. Assim como nas cidades, as paisagens do campo também são transformadas pelos seres humanos. Nós transformamos as paisagens quando? Então vamos aí prestar atenção quando que a gente considera que as paisagens são transformadas. Todo mundo atento, ó. Retiramos a vegetação nativa para dar lugar às lavouras ou pastagens. Então, houve sim uma transformação da paisagem. Vocês estão observando aí, ó, em primeiro plano, na primeira imagem, vista de lavoura de soja. Ao fundo, vegetação nativa do Cerrado, no município de Arinos, em Minas Gerais, no ano de 2017. Ao lado, temos criação de caprinos com vegetação de eucaliptos ao fundo, no município de Nova Marilândia, em Mato Grosso, em 2018. Extraímos metais do subsolo, muitos dos quais destinados às indústrias para a fabricação de diversos produtos. Então, tia já vinha falado com vocês sobre isso, né? Que a gente retira algumas coisas como minérios, metais, ouro do subsolo, né, de rochas, e a gente leva para a indústria para poder ser transformada, não é isso? Então, a partir do momento que a gente retira daquele subsolo esses tipos de materiais, a gente está transformando sim aquele local, a gente está modificando de certa forma. Para obtê-los, a área explorada ela é transformada, isso, porque você está vendo ali tudo plano e de repente tem que escavar, ou seja, quebrar rochas, formar buracos. Então, de certa forma, é uma transformação sim. Então, a gente modifica aquele ambiente. Pois a vegetação nativa ela é retirada e o solo resolvido, causando sérios impactos à paisagem e ao meio ambiente. Então, olha aí uma imagem de tudo isso que nós estamos falando, ó, tá vendo aí rochas cortadas? Então, isso com as picaretas e outros materiais, né, outros instrumentos de trabalhos que os exploradores utilizam. Então, faz com que essa paisagem seja modificada. Então, vocês conseguem ver aí essa área de extração de minério de ferro, no município de Congonhas, em Minas Gerais, e essa fotografia é de 2016. Tá vendo aí, ó, como se transforma as pedreiras, as rochas, para poder buscar esse minério que é o ferro? Então, houve sim uma transformação, tá? Vamos aqui para a página 29. Tem bem aqui no início ficou curioso? Então, vamos matar nossa curiosidade? No livro Lendas dos Diamantes e Outras Histórias Minerais, da escritora Maria Viana, temos contato com 3 histórias que têm como inspiração a mineração em Minas Gerais. No primeiro conto, conhecemos a lenda que conta como surgiram as pedras preciosas na região. No segundo, lemos a história de Isidoro, um garimpeiro que conhecia todas as minas da região e morreu guardando um segredo. Interessante, né? Na última, conhecemos Rosalina, que tenta desencantar seu grande amor, um príncipe porco. Vamos aí ao tema transformação da paisagem para a construção de usinas hidrelétricas. Então, vamos imaginar um ambiente totalmente natural, com pastagem, com grama, com árvores, muita vegetação, com rochas, né, pedras que são originárias, talvez, né, algum rio por perto, não sei, mas vamos imaginar um ambiente bem natural. E vem o ser humano e diz que quer fazer as hidrelétricas, ou seja, tia Érica tinha dito aí, talvez com
com rio. Talvez não. Tem que ser um local onde realmente tenha rio. Porque a hidrelétrica é aquele local de geração de energia através da água. Então tem que ter, obrigatório ser um local onde se tenha água, certo, meus amores? Então a gente imagina esse ambiente com rios, né? E de repente ali aparece uma grande construção. Então vamos lá, vamos ver. A energia elétrica é muito importante para cidades e indústrias. No entanto, a construção de usinas hidrelétricas transforma intensamente a paisagem e pode causar sérios danos ambientais, viu, gente? E sociais também. Ao construir, meus amores, uma usina hidrelétrica, o ser humano ele modifica significativamente um trecho do rio. Isso mesmo, bem como a paisagem ao redor da usina. Essas modificações, elas podem ocasionar, entre outros problemas, a destruição das formações vegetais. Ela pode também ocasionar a morte de animais, infelizmente. O deslocamento da população para áreas distantes, porque será um local perigoso, né? Onde morava, e a redução de áreas de lavoura. Então, tudo isso pode ocorrer, pode ocasionar com a construção de uma hidrelétrica, de uma usina hidrelétrica, certo? Como exemplo, observe a transformação ocorrida na paisagem, onde foi construída a usina hidrelétrica de Itaipu, no município de Foz do Iguaçu, no Paraná. Observem aí, meus amores, ó. Veja o que foi preciso fazer para se construir essa usina hidrelétrica. Então, temos aí a vista da paisagem do Rio Paraná antes, durante a construção da usina hidrelétrica de Itaipu em 1974. Então, olha aí os maquinários, pessoas quebrando, colocando as encanações, tá vendo? Tudo isso foi feito nesse ano para poder, ó, a vista da paisagem atual da usina hidrelétrica de Itaipu, localizada no Rio Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai em 2015. Então, realmente, há uma grande transformação. É muita coisa, meus amores, que tem que ser mexida. Então, aí vai haver o desmatamento, né? Então, vamos perder vegetação. Haverá bastante transtorno, porque pessoas que ali moravam terão que irem para outros lugares. Aí talvez fosse um ambiente de morada, né? Isso, o habitat de um animal que não vai mais poder viver aí. Então, ocasiona bastante transtorno uma construção desse tipo, como de uma usina hidrelétrica, que é necessário, né? A gente entende que a usina é necessária para a geração de energia, né? Mas que causa transtornos e muitas transformações, isso causa sim, né? Um de seus principais impactos foi a extinção das 7 quedas do Rio Paraná, que foram submersas em virtude da formação de um lago pela usina. As quedas, além de consideradas as maiores do mundo em volume de água, eram um importante ponto turístico, gente, da cidade de Guaíra, lá no Paraná. Com seu desaparecimento, hotéis e restaurantes da cidade faliram. O que é falir? Simplesmente acabaram, né? Não deram mais certo. Então, não existem mais esses restaurantes, não existem mais esses hotéis. Comércios também fecharam e muitos habitantes foram morar em outros locais. Então, tá vendo? Então, aí, a partir do momento que esse restaurante, esses hotéis fechados, o que foi que ocasionou? Desemprego, pessoas ficaram desempregadas, pessoas tiveram que ir embora dali, porque ali não seria mais um ponto turístico nesse sentido, né? Então, muitas pessoas perderam com isso, certo? Aí, na página 30... vocês verificam aí as 7 quedas que eram formadas por 19 cachoeiras, divididas em 7 conjuntos.
A inundação das quedas para a formação do lago da usina levou apenas 14 dias. Então, tudo que era tão belo, gente, se transformou aí nessa usina hidrelétrica. Então, para você ver, foi uma grande modificação, foi uma grande transformação realmente para esse local, né? De modo geral, a transformação das paisagens após a construção de uma usina hidrelétrica ocorre da seguinte maneira. Todos atentos aí a esses seguintes pontos, viu? Ó, um trecho do rio é desviado, ou seja, se o rio ele segue dessa forma, eles fizeram um desvio para quando chegar aqui o rio não seguir mais assim, ele virar e seguir aqui. Então, eles colocam um desvio para o rio não seguir mais naquela trajetória. Então, eles modificaram o sentido do rio. Uma barragem é erguida com o objetivo de conter a água do rio, ou seja, conter, parar, prender um pouco aquela água do rio e não correr como o natural. Ocorre a formação de um grande reservatório que é preenchido com a água do rio. Então, vamos imaginar uma grande bacia, né, onde a gente coloca a água ali e ela fica aquela água reservada. Então, eles fazem mais ou menos isso com a água do rio. A construção da barragem e a formação do reservatório inundam extensas áreas de terras na região, obrigando as comunidades locais a se deslocarem, ou seja, a saírem realmente daquele ambiente e causando desaparecimento de muitas espécies de animais e de vegetais. Como que vai ter vida no local onde se alaga, onde inunda muita água? Então não tem como. Então as pessoas têm que saírem, senão vão acabar o quê? Morrendo, não é isso? Porque a água vai parando, então o volume vai aumentando. Então, não há condições de vida nesse local. O fluxo de água após a barragem é reduzido consideravelmente, pois parte da água do rio fica acumulada no reservatório. Com isso, ocorre uma diminuição na quantidade de água que era destinada ao abastecimento da população, a irrigação de lavouras e a criação de animais. Então, a gente não podendo utilizar aquela água de forma normal como era antes, então fica complicado realmente de se manter ali naquele local. Por isso que as pessoas vão se dispersando. O que é isso? Se dispersando. Elas vão saindo, meus amores, vão buscando outros locais para viver. Então, acabam deixando o ambiente em que viviam por falta de condições de moradia naquele local, entendeu? Aí vocês conseguem ver um reservatório formado pela barragem da Divisa, em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Essa é uma fotografia de 2018. Então é isso aí, ó. Aí logo acima nessa página, vocês veem no quadrinho roxinho a palavra barragem. Aqui é o vocabulário, né, onde nos ajuda a entender palavrinhas que a gente talvez tenha dúvida. Então, verifiquem aí. Quem não sabe o que é barragem, ó, é uma espécie de muro, certo? De concreto, que é concreto, de cimento mesmo, aquele muro bem forte, construído em curso de água para retenção de grandes volumes de água, ou seja, para reter, para parar. Por isso que precisa ser um muro de concreto, um muro bem forte, que é para a água vir e segurar. É por isso que às vezes dizem assim, vão abrir as barragens, ou seja, para soltar aquela água para o rio, certo? Então é isso aí, essa é a nossa aula de hoje, né? Sobre a transformação da paisagem para a construção de algumas usinas hidrelétricas, a transformação das paisagens do campo também pelos seres humanos. Espero que todos vocês tenham entendido, que tenham gostado da aula. E tem aí um pequeno exercício da página 35 para se responder, certo? Então é isso aí, meus amores. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!